Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Orlando Bolsoni, do PSB. É sempre um prazer conversar com o senhor aqui no estúdio da TV Assembleia SP, deputado. Bem-vindo mais uma vez. É uma honra estar aqui, sempre tratando de temas importantes e que são tão bem pautados e conduzidos por você. Deputado, quer mais relevância da questão da ciência, da tecnologia, da informação? Vamos falar do seu trabalho à frente da comissão, dessa comissão permanente nessa Casa de Leis, e quais são as propostas, quais são os desafios que estão elencados? Correto. A primeira Comissão de Ciência, Tecnologia, Informação e Inovação, ela tem um papel fundamental, que é exatamente de trabalhar o Estado de São Paulo, consequentemente com reflexo no Brasil todo, não só para os próximos anos, mas para as próximas décadas. É a comissão que trabalha o futuro, que trabalha para as próximas gerações. Nós tivemos avanços enormes já nos 2 últimos anos. Quando eu tive a honra de ser presidente da comissão, novamente eu fui reeleito presidente da comissão, tendo a honra de ter como vice o deputado Davi Zaia. É um grupo, os deputados que compõem um grupo multidisciplinar, com formações diversas, com experiências diversas, desde, por exemplo, a deputada Clélia Gomes, que atua com a cultura popular, até o doutor Ulisses, que é um experiente médico com 50 anos de formado, o deputado Davi Zaia, todos os deputados. Então, é um trabalho muito profícuo. Quais que são os desafios aí, os grandes desafios? Então, nós estamos nos focando em 2 grandes projetos. Um é de atualizar a lei de inovação do Estado de São Paulo, adequando essa lei à lei de inovação federal. Ela foi sancionada pelo então presidente Dilma no primeiro ano do seu segundo mandato, e nós estamos fazendo uma ampla discussão. Essa discussão também está sendo feita no âmbito do governo do Estado, que é quem tem a iniciativa de enviar o projeto de lei para a Assembleia. Mas nós já estamos nos antecipando. A FAPESP tem um papel fundamental e os deputados estão participando com sugestões. E o segundo é o plano de ciência, tecnologia e inovação do Estado de São Paulo, que é um plano para 2030. Então, 2030? 2030, exatamente. Que é um plano que trabalha com esse horizonte, no sentido de que qual modelo de Estado que nós queremos, mas na realidade é de país. Porque São Paulo, o Estado de São Paulo corresponde à sua economia 2 Argentinas. Com isso, então, nós estamos preparando, nós temos certeza que a Comissão de Ciência e Tecnologia tem esse papel. Então, na relação do Legislativo com as 3 universidades, que é a USP, a Unesp e a Unicamp, com 3 institutos, no caso são institutos, já faculdades também públicas, que é a FAMEMA, que é a Faculdade de Marília, a FAMERP de São José do Rio Preto e a Rede Paula Souza, então, que é toda a rede pública de ensino, ensino superior. E estamos, então, essa relação também com a FAPESP, que é a nossa agência de desenvolvimento, que é uma referência, referência inclusive internacional. Então, é um trabalho que nós estamos conduzindo, fazendo essa interlocução, tanto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem como seu titular o vice-governador Márcio França, o Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, com o governo do modo geral e com
universidades. Como é falar para o nosso telespectador entender, ter um universo de 2030? Eu digo isso porque essa Casa de Leis, os legisladores também são planejadores. O senhor também é da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, ou seja, ali que sai o orçamento público, inclusive esse orçamento que vai para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. É importante que o senhor diga dessa confluência, né, de interesses, essa sinergia, deputado. Falar em planejamento futuro num governo do Estado, mas também numa Casa de Leis. Primeiro é importante, você lembrou bem, ter essa visão sinérgica, ou seja, uma visão sistêmica. Ou seja, por exemplo, hoje o setor que está crescendo na economia brasileira é o setor de agronegócio. Sim. Mas a realidade é o que tem de ciência, tecnologia e inovação no agronegócio, como Sim. em todos os outros setores. Então, você ter essa visão, uma visão integrada e visão sistêmica. E como que se pensa, por exemplo, 2030, que sociedade paulista, como que nós queremos ter o Estado de São Paulo e, consequentemente, o Brasil. A partir do momento que nós pensamos em São Paulo, nós estamos pensando o Brasil no ano 2030. Aí você tem que fixar conceitos estratégicos maiores. Então, por exemplo, nós pensamos que essa sociedade paulista e o Brasil vai ter para ter desenvolvimento, para levar o bem-estar para toda a sua população, ela vai ter que ser uma sociedade também tecnológica, como já é hoje, caminhando cada dia mais. E aí, de outro lado, um equilíbrio, sociedade também ecológica, então você tem que respeitar o meio ambiente, então tem que ter essa visão ampla, entendendo a questão da educação e da saúde. A educação é que para essa sociedade, ela precisa de pessoas melhores formadas. Mais bem preparadas, vamos dizer assim. E começa desde do ensino infantil. Deputado, o senhor falou da FAPESP, eu tenho que lembrar aqui ao nosso telespectador que recentemente a Comissão de Ciência, Tecnologia, Informação e Inovação, ela recebeu o diretor-presidente do Conselho Técnico Administrativo da Fundação de Amparo à Pesquisa FAPESP, o professor Carlos Américo Pacheco. Na oportunidade, ele falou que o Brasil estava estagnado em termos de produtividade. O senhor vai lembrar essa passagem, deputado? Quando ele mostra numa das telas expostas, por exemplo, a produtividade na Coreia, nos Estados Unidos, na Alemanha, e o Brasil ficou estagnado. Por que o Brasil ficou para trás, deputado? Não, primeiro, esses países eles evoluíram de forma mais rápida, com isso criou um hiato maior. O Brasil ele responde com 2% da população, da produção e também da produção científica mundial. Esses países, pelo contrário, eles tiveram o que a gente chama de um gap, eles tiveram um crescimento acima do que teve o Brasil. Eu entendo que se deve à educação de qualidade. A educação ela é uma educação de qualidade, a educação voltada mas para a solução de problemas, a educação, assim, e a prioridade também para a educação. Esse eu acho que é um ponto fundamental. Segundo ponto fundamental, há uma integração maior da sociedade, e a sociedade entende melhor, esse é o nosso desafio, fazer a sociedade entender de quanto que é importante para o desenvolvimento da ciência, a tecnologia, que consequentemente leva à informação e à inovação. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, esse aspecto da educação e o aspecto que é ter a ciência e tecnologia como sua prioridade é maior, porque vai ter reflexo em todos os outros setores. E as pessoas percebem o braço da ciência, da tecnologia e da inovação? Eu vou fazer até propaganda aqui com a revista Pesquisa FAPESP. Uma das dificuldades elencadas na Comissão de Ciência e Tecnologia foi justamente isso. Como difundir a ciência, como fazê-la chegar a todos os rincões do Brasil. Vou mostrar a capa da revista Pesquisa FAPESP. Corretíssimo. É importante, esse é um dos desafios que
nós temos, e até foi levantada na última reunião com a FAPESP. A FAPESP é a Fundação de Amparo, de Apoio à Pesquisa no Estado de São Paulo. Para ter ideia da sua importância, ela foi criada de uma forma visionária pelo governador professor Carvalho Pinto. Depois ela foi referendada por essa Assembleia na Constituição de 1989, a Constituição do Estado. Então, 1% das receitas, das receitas originárias de tributos, ou seja, do ICMS, do IPVA e ICMS, de todos os tributos, elas são, dos impostos, aliás, elas são destinadas, 1% destinada para a FAPESP, então para pesquisa e inovação, que dá cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano, correto? Sim, sim. E se nós imaginarmos, por exemplo, o avanço que teve a agropecuária, que hoje nós somos das mais desenvolvidas em todo o globo, teve um papel fundamental as pesquisas dos nossos institutos de pesquisa. Assim como também, se nós formos colocar, hoje nós temos a terceira empresa de fabricação de aviões do mundo, que é a Embraer, também origem de pesquisa. Ela tem um instituto, que é o ITA, que é um instituto de pesquisa avançada. Então a pesquisa ela muda a vida das pessoas. Agora, o grande desafio é fazer a pessoa simples entender a importância da pesquisa na sua vida, ou seja, um medicamento que é descoberto, ou procedimento para pegar a área da saúde, por exemplo, o procedimento novo de uma cirurgia, ou de um cuidado com a saúde, ou a metodologia de um tratamento, ele se origina na pesquisa, então se origina na ciência e na tecnologia. Por que se cobra tanto hoje a inovação? Que parece que é um braço da ciência que alcança, por exemplo, o empreendedor, as empresas, o comércio. Por que se cobra tanto, digamos, dentro desse olhar da ciência e tecnologia, a inovação? Que parece que é produto, serviço, processo. Correto. É isso? A inovação, ela é de um jeito bem simples. O que é? Ela é, por exemplo, a criação de um novo produto, ela é o aperfeiçoamento de um produto já existente, a criação ou o aperfeiçoamento de um serviço existente, ou então chamado os processos, ou seja, você melhora produtos ou melhora serviços. Por que é importante? Porque a inovação é que vai dar o diferencial para a competição entre os países, a competição internacional. Então, o que realmente agrega valor. Para dar um exemplo típico, a minha cidade, São José do Rio Preto, a empresa Braille Biomédica produz uma válvula, para cardíaco, uma válvula para coração, que ela é feita do pericárdio bovino, do pericárdio do boi, do coração do boi. Que custa, imaginemos aí, R$1, que é minúsculo, são gramas. Só que depois ele é de produzido, ou seja, quando se coloca a inovação, quando se coloca o conhecimento, quando se coloca a tecnologia, ele passa a agrega custar, valor. Exatamente, ele custa mais de $1.000. Então, o que agrega valor. Então, daí que se cobra, por exemplo, quando você processa, vamos imaginar, quando você exporta o minério de ferro, quando você exporta, por exemplo, in natura, exporta soja, mesmo café. E o Brasil é um grande produtor e exportador de soja. Exatamente, você está exportando, naquele produto ele tem a soja, por exemplo, ele tem a tecnologia que foi aperfeiçoada, aumentou a produtividade, produzindo mais no mesmo espaço, etc. Só que se ele for transformado em produto, foi transformado em óleo, foi transformado em produto, agrega mais valor ainda.
Mas Então, a gente continua exportando grãos. Se exportasse exatamente. farelo de soja, Exato. óleo de soja e outros subprodutos... Exatamente. Então, o próprio café, Sim. que nós precisamos. Então, a ciência e tecnologia, a inovação, ela vai criar algo novo naquele produto, ou vai criar algo novo naquele serviço, ou em processo. Então, quem agrega a inovação é o que vai agregar valor, é fazer diferente o que se faz rotineiramente. E pela exposição do professor Pacheco, São Sim. Paulo seria um bom ambiente para ciência e tecnologia? Eu tenho alguns números aqui, eu preciso passar para o nosso telespectador. Ele passou um jornal falando do Sistema Paulista de Ciência e Tecnologia em 2015. 62 entidades com missão orientada para atividades de pesquisa, 14.787 empresas que desenvolvem atividades de inovação. Institutos de pesquisa particulares 18, Instituto de pesquisa governamentais 34, instituições isoladas de ensino superior 4, universidades 3 estaduais, 3 federais, ou seja, São Paulo está bem na foto, podemos dizer? Muito bem, eu acho que São Paulo é uma referência, daí eu volto é importante a gente buscar a história, Quando São Paulo perdeu a Revolução de 32, a chamada Revolução de 32, Revolução Constitucionalista, então as lideranças políticas, as ditas elites, aí, não só políticas, empresariais, e econômicas. O que acontece? Essas lideranças viram que tinham perdido a batalha de guerra, mas que poderia vencer em outros campos. Quais seriam esses campos? Esse é exatamente o campo do saber. Então, aí em 1934 se cria a USP. A Universidade de São Paulo. Exatamente. Então, isso e o que colocou São Paulo na liderança. O que as armas contestaram, São Paulo se impôs pelo Tanto é que a USP é uma universidade pública estadual maior que todas as federais. Exatamente. E nesse caso, o que é importante. Então, São Paulo está bem, então já saiu à frente. Depois, a visão do professor Carvalho Pinto de criar a FAPESP. Então, São Paulo criou esse ambiente. Depois do governador Paulo Egídio Martins, que teve a visão de criar juntar os institutos isolados Sim. em uma única e diferente faculdade, a universidade que é a Unesp, Sim. que tem os diversos campos, desde Ilha Solteira, numa Sim. ponta, aí você vai Presidente Prudente, ela cobre todo o estado de São Paulo. Então, o conhecimento é o que realmente gera desenvolvimento. Nós temos a USP e a Unesp, que é de... A Unicamp. Unicamp de 66 e a Unesp de 76, é isso? 76, exatamente. Então, isso que faz o diferencial. A diferença. E a inovação, ela surge dentro de você falou, por que é tanto cobrada? Então, aquele aluno brilhante que tem uma ideia, que possa aparecer essa ideia, ela possa aparecer, às vezes, difícil, possa aparecer. A universidade, a gestão tecnológica, ela pode te dar. Pega esse aluno da faculdade, coloca, por exemplo, numa incubadora de empresas, que o Sistema Paulista de Inovação possibilita, e esse aluno, com o apoio da universidade e apoio do poder público, ele pode transformar num grande, transformar aquele produto ou aquele serviço num negócio, pode transformar, então, num produto. E esse sistema está bem distribuído no Estado? Eu preciso lembrar que existem áreas do Estado de São Paulo, como o Vale do Ribeira, que são economicamente deprimidas, elas têm problemas sérios ali, muita pobreza, inclusive. O Vale o Pontal do Paranapanema, como é que a gente pode distribuir melhor esses centros de pesquisa e levar com ele a riqueza também? Exatamente. Pegando o exemplo do próprio Pontal. Então, a Unesp, lá em Prudente, ela dá ela vai dar esse apoio, esse impulso, né, impulso, assim como a Unesp lá em Itapeva. E hoje também, em razão da própria tecnologia, veja, estamos falando de tecnologia, que acontece, as redes, elas falam entre si, Unesp, Unicamp,
a USP. Hoje você tem uma... E mesmo fala com o exterior. Você Sim. vê que uma parte das nossas pesquisas são pesquisas associadas com outros países. Dialogam então, no planeta. Dialogam Já não olha nem os limites do estado de São Paulo e muito menos as fronteiras então, tem brasileiras. Pesquisas que são desenvolvidas em conjunto. Então, possibilita democratizar o conhecimento. E daí eu acho que um grande desafio é colocar cada vez mais a ciência e a tecnologia a serviço da população mais simples, no sentido de elevá-la, elevando em especial a sua renda. Deputado, eu também quero ouvir do senhor. O senhor falou aqui da Unesp. Sim. E a comissão recebeu o reitor, o magnífico reitor da Unesp, o professor Sandro Roberto Valentini. Exato. E ele disse na oportunidade que a previsão é que agora, em 2017, cerca de 50%, metade dos estudantes da Unesp sejam oriundos de escolas públicas. Correto. Isso também faz parte desse esforço para reparar desigualdades, colocar mais alunos de escola pública, nas universidades públicas paulistas, é isso? Como isso é possível? A Unesp ela é um exemplo, ela está inclusive à frente das outras. Então veja, ela vai pegar aquele aluno que por razões até históricas nossas, aquele aluno ele tem uma situação econômica inferior à sua família, em razão histórica nossa, e ele vai, no lhe dar a oportunidade do conhecimento, veja quanto que é importante. Ele eleva aquele aluno, coloca em condição de conviver e de competir nesse ambiente, melhorando a sua vida e melhorando toda a sociedade. A Unesp, ela tem, pelo fato até dela estar geograficamente, ela cobre todo o estado. 24 municípios paulistas, né? São 35 unidades da Unesp, 51 mil alunos. Não é pouca coisa, não. 51 mil alunos distribuídos em 155 cursos. E cobrindo todo o estado de São Paulo. Todo o estado de São Paulo. Isso que é importante. Então, olha só, ela está afetando diretamente a renda pessoal, então dessas pessoas diretamente, das pessoas que trabalham na Unesp, e ela está também fazendo uma distribuição de renda regional. A partir do momento que lá em Ilha Solteira, por exemplo, nós temos uma unidade da Unesp, lá em Prudente, então nos extremos do estado, lá em Itapeva nós temos. O que faz? Isso você vai também distribuir, porque é o conhecimento que vai levar ao desenvolvimento dessas regiões. E são cursos vocacionados para a região, fazem a diferença, fixam? Porque a gente sabe que o vestibular é uma porta aberta. A pessoa pode sair de qualquer lugar, prestar ali o concurso, né, fazer a prova, se for admitido, passar no vestibular, mas muitos não ficam ali, né? Como fixar o aluno da cidade ou credenciá-lo para prestar o vestibular e fixar-se ali onde estão os campos? Mas veja que já o curso, o interesse do aluno, aí é uma questão, entre aspas, de vocação, né? Que na realidade, vocação é até um caso de se discutir, né? Essa questão. Porque se havendo interesse, às vezes aquele sonho de criança, nem sempre ele se concretiza. Mas veja, a Unesp ela dá oportunidade, e as outras também, mas em pontos fixos, em todo o estado de São Paulo, e ela procura criar os cursos que vão ter influência no desenvolvimento econômico daquela região. Então você vai ver que, por exemplo, lá em Itapeva, a característica é diferente da Unesp de São José do Rio Preto. São mais cursos ligados à engenharia florestal, por exemplo? Exatamente, a Itapeva é exatamente nessa linha. São José do Rio Preto já é o caso de engenharia de alimentos, caso de biologia, que é um dos cursos de reconhecimento internacional. Então, vai ter a vocação dentro daquela. Rio Claro é muito forte na questão de geografia, assim como Prudente. Então, Rio Claro, veja, a sua localização no centro do estado, Bauru. Então, a vocação regional, ela vai influenciar também. A Unesp ela vai procurar atender aquela necessidade regional.
Muito obrigado por sua entrevista, deputado. Nosso tempo se esgotou. Espero que o senhor volte mais vezes aí prestando contas do mandato e do seu trabalho na comissão. É uma honra, é um tema importante e a TV Alesp dá uma importante contribuição nesse debate, levando o conhecimento, em especial às lideranças políticas, aos vereadores, às lideranças públicas de todo o nosso estado. Parabéns e sucesso. Obrigado. Eu conversei com o deputado Orlando Bolsoni, do PSB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.